E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa discussão sobre o Império Romano, né, e a sua relação com os povos que habitaram ali, toda a extensão do Império, né. A gente viu que o Império Romano era gigantesco, né, compreendendo aí boa parte da Europa, o Oriente Médio, também o Norte da África. Então hoje a gente vai falar em específico, né, sobre um povo, né, que teve em contato direto com os romanos e cuja influência foi realmente bastante profunda, dando origem, né, à, à, à religião oficial de Roma, né, que foi o catolicismo, o cristianismo, lá no século IV, tá bom? Então a gente vai falar sobre os hebreus hoje, né? É importante fazer a leitura, tá, do capítulo, façam anotações da aula e da leitura, que na aula tem um monte de coisa que não tem no livro de vocês. Dúvidas que surgirem, mandem para mim lá no Google Class que eu vou responder assim que possível e a gente vai dialogando, tá bom? Então, vamos lá para a gente poder seguir. Então, Roma antiga, né? Mas aí aqui é importante lembrar que é a relação de Roma com os demais povos, né? Então, para a gente poder entender de forma profunda essa relação, é importante a gente pensar com calma cada um desses povos, como é que essa relação ela se dá, tá? Então, primeiro, os hebreus, pessoal, são um povo, né? Que tem a sua origem lá na Mesopotâmia, mas que migraram para a região da Palestina. Os hebreus são basicamente os antepassados dos judeus, né? Assim, que é, ainda existe até hoje, né? E tal, e que são aí responsáveis, os grandes responsáveis aí pela difusão do modelo, vamos dizer, pela cultura chamada de judaico-cristã, né? Então, o cristianismo e o judaísmo fazem parte, de certa forma, de um mesmo universo cosmológico que se tornaram, né, grandes religiões hoje em boa parte do mundo, tá? Então aqui a primeira questão é essa. A história dos hebreus, né, ela tem como principal fonte o estudo do Antigo Testamento. Quem já pegou uma Bíblia, é só você pegar lá o Antigo Testamento e ali você vai ter uma vasta gama de informações sobre o povo hebreu, né? Então esses livros, alguns desses livros também estão no Torá, né? Que é o livro sagrado judaico. Esses livros, né, foram escritos há vários anos, milhares de anos, e ali consta, né, muito a perspectiva desses hebreus em relação à sua história, em relação ao mundo, né, a forma como eles interpretavam o mundo. Então é uma boa fonte histórica, né? No entanto, né, é importante entender que ali há uma visão religiosa, há toda uma visão de mundo, né, que, por exemplo, é, determina, né, as interpretações que esses hebreus fazem, né, dos eventos que ocorrem com eles e tudo mais. Então é uma fonte importante de informação, porém, né, não pode ser tida como a única, né, para entender a história dos hebreus. Né? Então, na perspectiva histórica, pessoal, é preciso avaliar esses escritos, claro, né, de forma muito importante, mas é importante também confrontar esses escritos com outras fontes históricas. Né? Nós temos várias fontes históricas sobre esse período, de outros povos, né, outros tipos de fontes, como achados arqueológicos, né? Enfim, então existe uma gama de fontes históricas sobre os hebreus, sobre os povos que entraram em contato com os hebreus. Né? Os próprios romanos escreveram bastante sobre os hebreus, então existe uma certa, vamos dizer assim, né, vasta gama de fontes que podem auxiliar no estudo da história dos hebreus. Né? Então, apesar do Antigo Testamento ser uma das principais fontes, ele é confrontado constantemente com essas outras fontes, justamente porque, como eu falei, né, como ele foi escrito, né, pelos hebreus, ali há toda uma perspectiva, né, dos próprios hebreus, de como eles entendiam o mundo, de como eles interpretavam o mundo. E aí é importante destacar que, para muitos, né, para a grande maioria que é cristão, claro, a Bíblia, de maneira geral, ela é vista como uma verdade inquestionável. E aqui é importante salientar de antemão, né, antes de a gente adentrar de fato nas questões, que a análise histórica, justamente por se basear em fontes históricas, né, e em dialogar essas fontes, colocar essas fontes uma
em comparação com a outra, tentando entender as diversas perspectivas, né, sobre esses determinados eventos, nem sempre essa análise histórica ela coincide com a perspectiva religiosa, né? Então, assim, não é na história, a história é uma ciência, então a história ela vai prezar, né, pela análise fundamentada, né, comparando, tentando entender os diversos contextos, eventos e fatos que ocorrem, né, e aceitar uma fonte apenas como a verdade absoluta não faz parte, né, de uma perspectiva científica, né? Então, por isso, nem sempre, né, se você estuda a história científica, né, a análise histórica a respeito da trajetória dos hebreus, ela nem sempre ela vai coincidir, nem sempre ela vai estar em concordância com a perspectiva religiosa, né? Porque aí a perspectiva religiosa ela envolve um elemento fundamental que é a crença, né, a fé naquele evento, né, que ele tenha ocorrido daquela forma, mesmo que não existam provas definitivas disso, tá? Então é importante estabelecer esse primeiro adendo. Esse território, o território em que os hebreus viviam, né, que hoje é o que a gente chama de Palestina, né, a região da Palestina ali, ele foi conquistado pelos romanos lá no século I. Né? Os hebreus já habitavam essa região muito tempo antes, sofreram vários processos de conquista, foram dominados várias vezes e tudo mais, mas habitavam já desde muito antes. Tá? Os romanos conquistam aquela região, estabelecem um protetorado, depois vão tentando estabelecer um processo de submissão. Então a relação entre Palestina e o Império Romano nunca foi, vamos dizer assim, das mais amistosas, com exceção do período ali em que o Herodes esteve governando, a gente vai falar mais sobre isso. É um período bastante conturbado, porque nem sempre a Palestina, né, se submeteu ao Império Romano. Tá? Outra questão importante de se entender, né, antes de a gente começar a falar de fato, vários impérios passaram a dominar a Palestina. Né? E aí vários ali dominaram a região, assírios, né, que os assírios dominaram até o Egito, né, incluindo aí a região da Palestina, os babilônicos também, né, os mesopotâmicos aí estenderam todo o seu poder, o Império Babilônico estendeu seu poder aí quase até o Egito, então também acabou conquistando a região da Palestina, subjugando os povos que ali viviam, né, porque é importante também destacar que na Palestina não viviam só os hebreus, tá? Outros povos também viviam. Os persas também dominaram aquela região, mas a relação com os persas ela foi até mais amistosa do que os demais, e os macedônicos também tomaram. Lembrar do Império Macedônico, o Império do Alexandre, ocupava uma boa faixa de terra, inclusive a região da Palestina. Então já dá para ver que foi uma região bastante disputada ao longo da história. Tá? Vários povos habitaram aquela região. Existem hebreus, os filisteus, os cananeus, né? São alguns dos povos, e aí fora esses outros que chegaram posteriormente, estabeleceram domínio, conquistaram e tudo mais. Então era uma região bem disputada. Né? Tinha algumas terras férteis e tal. Os hebreus originalmente viviam na Mesopotâmia, tá? Provavelmente especificamente na região de Ur, né? Na região de Ur, na Mesopotâmia. Eles inicialmente, a história dos hebreus, de certa forma, ela pode ser dividida assim, em três grandes períodos, vamos chamar assim. O chamado período dos patriarcas, né? Que é esse momento inicial da história dos hebreus. Você vai ter são tribos, vamos dizer assim, né? Grupos familiares eram seminômades, né, pastores, então geralmente viviam da criação de ovelhas, então esses pastores geralmente esses grupos familiares eles eram chefiados por um patriarca, né, geralmente um homem mais velho que vai estabelecer ali a autoridade sobre os demais membros desses grupos. Então basicamente você vai ter esse aí durante, vamos dizer assim, né, todo o período ali em que os hebreus viveram na Mesopotâmia. Depois você vai ter o chamado período dos juízes, né, que foi uma mudança principalmente em relação aos povos que viviam lá na região da Palestina. Então, os hebreus precisaram se fortalecer, e para se fortalecer eles vão criar, né, de certa forma, esses líderes militares, político-militares, que eram chamados de juízes. E depois você vai ter o período dos reis, que é quando você vai ter os reis, né, quando se forma o reino dos hebreus, e aí você vai ter reis e tudo mais, depois esse reino vai ser dividido e por aí vai. Então, quer dizer, vamos dizer assim, de certa forma você vai ter esses três grandes períodos aí, né? Patriarcas, juízes e reis. Né? Inclusive, na Bíblia tem livros chamados Juízes e Reis, né? Que é
referente a esses períodos. A migração da Mesopotâmia para a Palestina, né, ela ocorreu provavelmente aí por volta de 1900 a.C., quando Abraão teria então tido ali uma mensagem de Deus, né, onde ele teria que guiar ali o povo hebreu para Canaã, né, como era chamada a Palestina, que basicamente quer dizer terra prometida, né, um local que teria sido prometido a eles. E aí você vai ter essa migração, né? Outros fatores históricos podem também ter influenciado essa migração, tá? A relação com outros povos, né, na Mesopotâmia pode ter influenciado essa migração dos hebreus aí por volta aí do início do segundo milênio antes de Cristo. Então eles vão migrar da cidade de Ur e vão até a Palestina. Eles vão passar por vários locais antes, mas de certa forma a intenção era essa, né? Quando eles chegam na Palestina, né, você vai ter um local habitado por vários povos, disputado por vários povos, e isso vai levar, claro, né, os hebreus a ter que lutar pelo espaço lá na Palestina. Então, a conquista da Palestina ela provavelmente durou vários anos, porque esses povos, né, haviam vários povos que disputavam aquela região, e os hebreus, então, eles tinham que derrotar esses povos para poder conseguir se estabelecer na região. É desse processo que se formam aí as chamadas 12 tribos, né? E essas tribos elas eram governadas por esse chefe militar que era o juiz, né? E a ideia era justamente fortalecer essas tribos justamente por meio desses chefes. E aí para os hebreus como povo se fortalecerem na luta contra esses povos, você vai ter um período aí em que esses juízes vão ter autoridade política e militar. Posteriormente, quando você já tinha conquistado uma boa parte do território, aqui você vai ter a unificação, né, sobre o comando dos reis, com o objetivo de consolidar essa conquista e estabelecer o reino hebreu, né, contra os outros povos, que ainda, claro, que vão permanecer tentando estabelecer o seu poder na Palestina, né? Então, de antemão, isso, né? Então, olha só, aqui a Palestina fica na região ali, né, próxima da Arábia, né, próximo do deserto da Arábia. Então já dá para ver que nessa região eles entravam em contato com vários povos, né? Então, Ur era bem aqui, então eles vão migrar daqui para cá, né? A viagem vai ser um pouco maior, mas eles vão fazer esse trajeto. Então, os povos mesopotâmicos, que aí se a gente volta lá atrás para falar da Mesopotâmia, a gente lembra que na Mesopotâmia existiam vários povos, viviam vários povos diferentes e que foram, claro, né, ao longo do tempo aí se relacionando, um conquistando o outro e tudo mais. Mas aqui haviam vários povos. A Fenícia, né, aqui, ó, que era onde viviam os fenícios, né, também vão ter uma grande influência nessa região da Palestina, né? O Rio Jordão aqui ele vai ter uma importância bastante grande, né, em relação a essas terras, né, já que permitia, vamos dizer assim, a sobrevivência. E aqui é importante destacar que essa região é bem desértica, então um rio aqui garantia uma sobrevivência muito mais segura. Aqui o Egito, né, e o deserto da Arábia, onde você vai ter aqui embaixo o desenvolvimento do Império Árabe posteriormente. Então você vai ter que ver que são vários povos, né, e aí fora os povos que já habitavam essa região, filisteus, cananeus, os povos que conquistaram, né, então assírios, persas, enfim, tá? Aqui uma pintura aí do século XVI, renascentista, né, do Jacopo Bossano. Ele vai justamente fazer, né, essa referência à migração dos hebreus, né, quando o Abraão então teria tido lá uma visão, né, em que Deus revelava para ele lá essa terra chamada de Canaã, e aí ele vai guiar, né, como eu falei, como você vai ter um povo pastoreiro, né, um povo que vive da pastoragem, né, ou seja, criação de ovelhas e tudo mais, isso aqui fica bem representado na pintura do Jacopo Bassano, né. Aqui, ó. Aqui é a rota, né, que teoricamente o Abraão teria feito, né? Então, saindo de Ur, passando aqui, ó, subindo aqui todo o rio aqui, Eufrates, depois migrando para essa região, né? Então, eles teriam ido até o Egito e só depois voltado para então se estabelecer de fato, né,
lá na Palestina, né? Então isso é uma viagem isso é uma migração que dura vários anos, né? De jornada justamente para se estabelecer de fato, né? E aí você vai ter, por isso que você vai ter pronto. Aqui os eventos assim fundamentais da história política dos hebreus, né? Então assim, aqui a critério de ilustração é importante, né? Então você vai ter em 930 a gente vai ter o chamado cisma dos hebreus, né? Porque quando você vai ter a formação do reino hebreu, esse reino vai passar por uma divisão, né? Que é chamada de cisma dos hebreus. Aí você vai ter a divisão do reino hebreu em reino de Israel e o reino de Judá, né? Então isso ocorre lá mais ou menos em 930 a.C. Em 722 a gente vai ter a conquista do reino de Israel pelos assírios, né? Que inclusive foram nas causas depois do desaparecimento do reino de Israel. Então, o reino de Israel é conquistado pelos assírios, né, que já haviam conquistado boa parte ali a maior parte da Mesopotâmia, estendendo o poder ali até o Egito. Né? O reino de Judá é conquistado pelos babilônicos, porque assim, os babilônicos também, de novo, né, você vai ter várias conquistas. Os babilônicos estenderam seu poder ali por toda a região ali da Mesopotâmia, né, e Oriente Médio, vamos dizer assim, conquistando inclusive a região do reino de Judá, o que levou ao chamado cativeiro da Babilônia, né, porque aí os babilônicos fizeram vários judeus de escravizados, e aí você vai ter o chamado cativeiro da Babilônia, que só vai terminar lá em 538, quando o imperador persa consegue conquistar a Babilônia, e aí em decorrência disso ele libera lá os judeus, e aí os judeus retornam para Jerusalém, né? Isso lá em 538, século 6 a.C. E aí assim, até lá o Império Persa, né, dominava a região ali, apesar de manter os judeus de certa forma independentes, né, mantendo a sua cultura, mas submissos ao Império Persa, pagando tributos e tudo mais. Com o fim do Império Persa vai ter entre 165 e meados do século I a.C. você vai ter um relativo período de independência dos judeus ali, mais ou menos 100 anos de independência, até 63, quando o Pompeu, né, consegue conquistar a Judéia para os romanos. Né? E aí em 63 você vai ter o início do domínio romano sobre a Judéia. Só que até aí, em 63, a Judéia é conquistada, mas os romanos mantêm apenas como um protetorado, então acaba que não interferindo muito. Eles só eram obrigados a pagar os tributos, de resto estava tranquilo. Né? Somente a partir de 37, né, é que a coisa fica pesada, porque aí quando o Herodes chega ao poder, o Herodes passa então a cada vez mais se aproximar do Império Romano, e aí aquilo que antes era razoavelmente livre, né, cada vez mais vai sendo subjugado às vontades romanas, e o Herodes, de certa forma, para agradar os romanos, vai se submeter cada vez mais, então vai se submeter o reino dos judeus cada vez mais ao domínio romano. Então, basicamente, essa é a história política. Né? Claro que aqui também não está, por exemplo, o período em que os hebreus estiveram ali no Egito, né? Porque quando no processo, né, o Abraão vai para o Egito ele estava conquistado pelos Ixos, né? E aí quando os egípcios retomam o poder lá no Egito, expulsam os Ixos e tudo mais, eles vão acusar os hebreus de terem, né, auxiliados os Ixos na luta, né, contra os egípcios. E aí vão acabar colocando esses hebreus sobre a condição de escravizados, que só seria libertado depois do Moisés. Né? Então, quer dizer, você vai ter uma história bem longa, né? São milênios aí de história aí para se entender. Tá? Então, a priori, de início é isso. Né? Na próxima aula a gente vai falar mais sobre esse povo, né? Sobre os hebreus, mas principalmente vamos começar a falar sobre a relação entre os hebreus e o Império Romano. Tá bom? Então, qualquer dúvida, pessoal, manda para mim lá no Google Class que eu vou responder assim que possível, certo? Então, muito obrigado e até a próxima.